Shalom, shalom, queridos. Vamos começar, né? Mais 40 dias aí intensivos, buscando o Senhor, alinhando o nosso propósito, alinhando nossa caminhada, né? Para chegarmos no dia de Yom Kippur. Queridos, eu sei que muitos vão falar assim, mas o Yom Kippur é um tempo de arrependimento, e eu concordo. Porque quando eu falo, né, que a gente vai falar sobre propósito, dentro desses 40 dias, né, a gente vai falar sobre propósito, e parece que não casa, né, com aquilo que o Yom Kippur libera. Mas o que eu entendo? Que o Yom Kippur não é somente um dia da expiação, né? Um dia onde eu me apresento. Talvez para o povo hebreu seria isso, né? Um dia onde eu me apresento diante do Senhor, em arrependimento, né? Em contrição, né? Para ser perdoado. Como eu falei, né, ontem na explicação, nós não precisamos mais, né, desse um dia de perdão, porque nós temos livre acesso hoje ao Pai, né? O véu foi rasgado. Mas o mandamento sobre o Yom Kippur, ele continua sendo perpétuo. Então eu entro por Cristo, não entro pela lei, eu entro através de Cristo. E eu vejo o Yom Kippur como a Techuvá, né? Eu até falei sobre isso, mas eu não vejo isso de uma forma, eu tenho que olhar somente as obras carnais e voltar. Até mesmo porque, queridos, eu entendo que chega um ponto que nós cristãos, nós não praticamos mais essas obras carnais, né? Eu entendo assim. Não é possível que nós vamos passar a vida inteira com problemas na área sexual, que nós vamos passar a vida inteira dentro de avareza, de ciúmes, de contenda. A gente tem que vencer as obras da carne, né? As nossas guerras precisam começar a ser outras guerras, outros níveis, né? Agora eu luto contra os meus pensamentos, contra as minhas vontades, né? Eu luto contra as trevas, mas eu não luto mais, né? Porque a questão das obras da carne foi vencida, e eu penso que precisa ser assim. Por que nesse período nós vamos falar de propósito, queridos? Porque eu vejo que essa techuvá que a gente faz não é para uma área específica da nossa vida. Ela tem que abranger tudo. Ela tem que abranger sentimentos, pensamentos, vontades, a obra da carne, ela tem que abranger relacionamentos, ela tem que abranger as finanças, e ela tem que abranger o ministério, o propósito de cada um. Porque muitas vezes nós achamos que o eu não querer algo, né, não querer fazer algo, é somente ligado à minha vontade. E não é, queridos, nós fomos chamados para fazer algo, e aquilo que eu não executo, não pense que o fato de eu não executar, não vai haver uma responsabilidade acerca disso. Então eu preciso alinhar essa área na minha vida, né? E daí você vai entender, no período desse tempo que nós vamos passar aqui junto, que vai ter muita coisa para a gente se arrepender, vai ter muita coisa para a gente consertar, vai ter muita coisa para a gente alinhar, né? E paralelo a isso, irmãos, vai consertando as outras coisas também, né? Vai olhando se existe ira, amargura, falta de perdão, esses sentimentos que a gente já tratou, né, várias vezes nos outros Yom Kippur. E eu penso, né, em nome de Jesus, eu penso que você realmente está aprendendo, né, porque, irmãos, as guerras sempre elas vão nos assolar, né, então sempre vai ter pessoas que nos ferem, sempre. Esquece esse negócio desse mundo perfeito, ele só vai existir da eternidade. Aqui na Terra a gente vai lutar contra isso o tempo inteiro. Então, eu sempre vou encontrar pessoas que me ferem, mas eu preciso aprender o caminho, né? Me feriu, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que perdoar, eu tenho que buscar cura para minha alma,
eu tenho que liberar o meu coração, eu não posso ficar alimentando ira, alimentando indignação, alimentando revolta, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então daí eu vou agora pegando esses aprendizados e colocando ele de uma forma prática na minha vida, porque eles não serão somente conhecimento, eles serão vida em mim, né? E daí a gente vai caminhando. Então aqui também agora a gente vai alinhar essa questão do propósito. E eu quero começar lendo com vocês Colossenses, porque hoje a gente vai entrar no primeiro dia de arrependimento aí, né, diante do Senhor. Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim. Essa versão aqui, queridos, é a Bíblia Almeida, mas com a linguagem de Strong, tá? Com os números de Strong. Eu tô falando porque a gente vai ler uma outra versão também. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Então, em Cristo, né, Deus criou todas as coisas em Cristo. Pois nele, né, aqui, se a gente pegar, vamos pegar aqui um pouquinho mais para cima, só para vocês entenderem melhor. Vamos pegar a partir do 13, tá? Ele quem? Cristo, né, que está falando da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do filho do seu amor, né? Então nós fomos colocados dentro do reino de Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É nesse ambiente, é a partir deste ambiente que nós atuamos no Yom Kippur, amém? Nesse ambiente do reino do seu amor, aonde há redenção e remissão. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, Cristo, né? O primogênito de toda a criação. Agora vem o 16 que eu quero ler com vocês. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Eu quero ler de novo esse texto com vocês, mas eu quero ler agora na versão a mensagem. Deixa eu achar aqui. A mensagem, ela não separa os versículos igualzinho na Almeida, né? Ela faz uns pacotinhos. Então eu vou pegar, porque aqui o pacotinho é do versículo 15 ao versículo 18, né? Eu não tenho a Bíblia a mensagem física, tá? Eu tô lendo pela internet aqui. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, invisível e visível, todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. A gente vai falar, né, nesses dias acerca não de ministério, irmãos, mas do que eu estou fazendo na Terra. Qual é o meu propósito de vida? E a gente começa, pegando esse texto aqui, irmãos, né? Tudo começa nele, né? Tudo começou nele encontra o seu propósito. Nós vemos que a nossa caminhada começou totalmente errada. E para aqueles que têm filho, existe uma grande possibilidade de ter começado errado já na vida dos filhos. Porque, vamos lá, queridos, a criança, ela nasce. Os pais já começam a sonhar. Quem vai ser aquela criança? E, geralmente, isso já vem ligado à profissão, né? Ah, esse aqui vai ser jogador de futebol. Ah, essa daqui vai ser médica. Ah, né? E são poucos, queridos, são poucos. Eu não estou dizendo que não existe, mas são poucos que vão olhar para o seu filho e vão falar assim: ah, esse aqui vai ser pastor. Ah, esse aqui vai ser levita. Esse aqui vai ser adorador. Geralmente a gente começa a buscar fora a questão do propósito, né? Do que os nossos filhos serão. E os nossos pais fizeram a mesma coisa conosco.
Os da geração mais nova, né? Aí, mais novo que eu, focado em profissões. O da minha geração, ainda eu sou daquela que foi mais treinada para ser dona de casa do que profissional. Não que eu não tenha sido, mas eu tô falando do treinamento mesmo, né? E as gerações mais velhas, geralmente focados em dar continuidade. Então, o pai tinha o sítio, então o filho vai cuidar das coisas do sítio, né? A filha vai aprender os ofícios com a mãe e vai dar continuidade naquilo. Isso é errado, irmãos. Eu não vou dizer que isso é 100% errado, porque eu acredito que as famílias em si, né, elas caminham dentro de um propósito. Então vamos lá. Eu fui alinhada ao meu propósito, a minha casa está alinhada ao meu propósito. É natural que as minhas filhas sigam nessa caminhada. Ou que os meus filhos, né, sigam nessa caminhada. Então eu não vejo que está de tudo errado. Aonde eu vejo, agora colocando os pais e depois eu vou trazer para os filhos, amém? Aonde eu vejo o problema? Nós deveríamos ser mais pais como os pais de Sansão. Né? Olha, a sua mulher vai engravidar, então tá bom, eu preciso falar com esse anjo. Porque eu preciso saber como é que eu tenho que criar esse menino. Eu preciso entender como é que eu tenho que criar esse menino. E daí, queridos, nós muitas vezes como pais, a gente se preocupa com tudo, né? A mulher engravida, a gente se preocupa em orar, né? Para que a gravidez seja mantida, guardada, protegida, para que todos os recursos, né, necessários venham. A gente consegue orar até pelo casamento, né? Que nem a Sara, que já nasceu comigo na igreja, né? Servindo ao Senhor. Então, ela no ventre eu já orava pelo marido dela, pelo casamento dela, né? Então, a gente consegue orar por várias coisas, mas dificilmente, irmãos, a gente vai encontrar alguém que esteja orando assim, Senhor, como o Senhor quer que eu crie essa criança? Senhor, o que essa criança está vindo para ser? Quem é esse ser que o Senhor colocou dentro de mim, que está sendo gerado dentro de mim? Quem é essa pessoa? Como que eu devo proceder para ajudar, ser um ajudador do Senhor para que esta criança chegue ao propósito? Né? São coisas que nós não fazemos. Por quê, queridos? Porque nós temos uma mentalidade totalmente egoísta, né? Focada em nós mesmos. Por exemplo, para nós, é estranho quando a gente lê na Bíblia que Ana queria um filho e daí ela levou para a igreja, né? Vamos colocar na nossa linguagem, e deixou o menino lá para ser criado. Isso para nós se torna estranho, porque nós não olhamos para o propósito, nós olhamos para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. E daí vem a parte de nós crescendo, não já nós gerando, mas nós crescendo. O que nós fazemos acerca do propósito? Nós começamos a procurar fora. O que eu vou ser? Na onde que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou casar? E isso não é acerca de oração, irmãos. Vamos lá, profissão. Geralmente, a grande maioria das pessoas vão para uma faculdade fazendo aquilo que elas entendem que vai ganhar dinheiro. Né? Quantas pessoas começaram uma faculdade, fizeram uma faculdade e depois tiveram que fazer outra, porque entenderam que aquilo não tinha nada a ver com ela?
né? Que aquilo não se encaixava com quem ela era. O que nós precisamos entender, irmãos, é que ninguém, sabe? Quando eu digo ninguém, é ninguém. Ninguém, nem a melhor pessoa e nem a pior pessoa está aqui na Terra desconectado de um propósito. Vamos ler isso aqui de novo? Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra o propósito. Então não existe ninguém que foi feito desconectado de um propósito. Muito pelo contrário, nós estamos aqui na Terra com um propósito. E daí existe, queridos, os propósitos universais, né? Que é para todo mundo. Oração, pregação do evangelho, né? A grande comissão, ela é para todos nós. Mas dentro dessa grande comissão, né? Porque Deus chama no macro, mas ele afunila para o micro, né? Ele chama porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, então ele ama o mundo de tal maneira, né? O todo de tal maneira, mas esse amor também é individual e pessoal sobre cada um. Então existe o propósito do todo, mas dentro desse todo existe o propósito individual da identidade de cada um de nós. E a questão, irmãos, é que nós, e todos nós sabemos disso, né? Porque todos nós buscamos isso, é uma crise geral, né? Quem eu sou, para que eu vim, o que eu estou fazendo nessa terra. Inclusive, dentro dessa crise, tem aqueles que falam assim, eu não sirvo para nada, né? Eu não sei por que eu nasci. E tudo isso é fora do propósito. E quando eu não estou no propósito, eu vivo numa busca acelerada, numa busca desesperada, porque existe um vazio. A gente fala muito, né? Já ouvi muito a pregação, existe um vazio dentro de você que é do tamanho de Deus. Queridos, Deus não caberia em nós, ele é muito maior do que nós. E quantos de nós estamos em Deus, mas continuamos com o vazio? E daí, a questão é, a gente começa a olhar e falar assim, será que eu tenho Deus mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que? Por quê? Porque nós não conseguimos entender o que estamos fazendo nessa terra. Ou para que estamos nessa terra. E daí, qual a questão, irmãos? A gente começa a procurar fora. A gente começa a procurar em livros. A gente começa a procurar em profecias. A gente começa a procurar em livros de autoajuda, né? A gente começa a procurar no lugar errado. E aqui diz que tudo começou nele e nele encontra o propósito. Vamos lá, irmãos. Eu queria estar com alguma coisa aqui que você não sabe o que é, mas tá bom. Vamos lá. Isso aqui, mouse. Se você nunca tivesse visto um mouse e não soubesse da existência de um mouse, de um computador, você saberia para que serve isso aqui? Se eu te desse isso aqui? E se eu te desse isso aqui sem nada, só isso aqui? Sem manual de instrução, nem nada. Aonde que você conseguiria saber como que isso funciona? Seria conversando com quem fez, né? Quem fez para quem? Para que serve isso aqui? Qual o propósito? O que é o propósito, irmãos? O propósito é o que eu tenho que fazer. Para que eu sirvo? Sirvo de servir. Como que eu vou servir? O mouse serve para se encaixar certinho na mão, para dar conforto, certinho os dois botões,
o botão central, tudo certinho, feito no tamanho certo para facilitar a minha vida usando um computador. Então você tem as características do mouse. Você tem o tamanho, o formato, tudo certo para estar encaixado na mão de Deus para cumprir um propósito. A questão é que como eu atuo através de mim mesmo, talvez eu seja um mouse tentando funcionar como uma colher. A colher também tem um propósito. Mas não tem como usar o mouse como colher, irmãos. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou buscando fora. É nele, irmãos. Sabe? É nele que eu encontro o meu propósito. É buscando a ele. E aqui, irmãos, eu não vou falar sobre. Bom, pelo menos nesse momento, né? Não sei como é que será mais à frente. Mas eu não vou falar sobre, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o líder não permite, me poda. Não é nisso que eu vou entrar, pelo menos agora, né? Não sei como é que vai ser nas próximas ministrações. Mas o que eu preciso entender inicialmente é: eu preciso me voltar para Cristo. Sabe, se eu pudesse deixar, né? A gente já está terminando o vídeo. Como nesses propósitos eu gosto de fazer vídeos menores, irmãos, para facilitar, né? Até mesmo porque eu sei que tem irmãos que assistem de várias pessoas, então é bom, né? Assim, que você consiga tempo para fazer aquilo que você pretende fazer no Senhor, né? Mas se eu pudesse resumir tudo isso aqui hoje, né, e colocar sobre o que nós vamos orar hoje, sobre o que nós vamos nos arrepender hoje, Senhor, eu não sou o centro de nada. Senhor, eu não sou o foco. Os holofotes não estão em mim. Eu só devo refletir aquilo que o Senhor me fez para fazer. Tudo foi formado nele. Você quer encontrar o seu propósito? Você precisa mergulhar em Deus. Ele sabe exatamente o que você está fazendo aqui na Terra. Exatamente para que você está aqui. Para de perder tempo, irmãos. Agora, uma coisa que eu te digo, né? Não fique parado esperando que Deus vai te dar uma resposta. Porque o mover de Deus vem através do movimento. Faça algo. Eu já falei isso em vários outros vídeos, né? Faça algo. Dentro de mim ardia algo. E eu sabia que aquilo era da parte do Senhor. Mas aquilo que ia me vindo à mão, eu ia fazendo. E enquanto eu fazia, o Senhor ia alinhando o meu propósito. Então, vá caminhar. Mas mergulhado no Senhor. Sem frustração. Eu fui chamado para fazer tal coisa, o meu propósito é tal coisa e eu estou fazendo tal coisa. O Senhor está te forjando. Não quero entrar em muita coisa não, senão eu vou me adiantar, né? Daqui a pouco eu faço os 40 dias em uma ministração. Mas hoje, né, no dia de hoje, leia esse texto, releia, Colossenses 1,16. Leia em outras versões. Peça para o Senhor falar com você. Se for necessário, decore esse texto, sabe? Peça para o Senhor falar com você. E faça esse momento de oração. Senhor, me perdoa.
Me perdoa por querer andar no meu bel prazer. Me perdoa por querer que tudo se ajuste a mim. Me perdoa por desejar que as coisas aconteçam a partir de mim. Me perdoa por buscar, né? E talvez você já seja uma pessoa mais velha, por ter feito isso, aquilo outro, gastando tempo, investindo o meu ser, investindo dinheiro para fazer coisas que não eram para eu ter feito. E hoje estou aqui frustrado, né? Decepcionado, e não, a culpa não é do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, o encerramento disso a culpa é de Deus. A gente anda como se a gente fosse o foco de tudo, né? Como se todos os holofotes estivessem sobre nós. E quando as coisas não acontecem, quando a nossa vida está paralisada em ciclos de repetição, a gente culpa Deus. Mas, vamos lá, aqui é o reino de Deus, né? Já fiz essa dinâmicazinha em outros momentos, mas vou fazer de novo. Aqui é o reino de Deus. Deus é o rei do reino. Jesus, o príncipe da paz, né, desse governo. E todos aqueles que estão aqui recebem tudo que é desse reino. Mas daí eu quero andar aqui, totalmente fora do reino. Mas eu quero que Deus me acompanhe aqui. Eu quero que Deus esteja comigo aqui. Eu quero receber aqui tudo que eu receberia aqui. E se aqui fora eu não receber, eu ainda fico chateada, hashtag tô chateada com Deus. Né? Mas sou eu, irmãos, que tenho que mergulhar no Senhor, porque nele eu vou encontrar quem eu sou. É nele que eu vou estar completo. Esse buraco que dizem que é do tamanho de Deus, não é somente para a salvação. É porque existe um buraco existencial, aonde eu não tenho propósito. E esse buraco só pode realmente ser preenchido por Deus, porque é nele que eu me encontro. Amém? O Senhor te abençoe, que o Senhor traga sobre mim, sobre você, um quebrantamento de arrependimento, de conserto, de voltar ao propósito, de voltar ao princípio, de voltar, né, para o Senhor. Que o Senhor nos traga esse quebrantamento para que a gente volte e para que a gente conserte esses caminhos que nós tomamos por conselhos de outros ou que nós tomamos pelo nosso próprio entendimento, pela própria cobiça do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que haja conserto e arrependimento. E a gente volta amanhã para dar continuidade no propósito, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.